O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, o que está no meu coração considerar nesta noite é uma palavra já conhecida pelos irmãos, mas analisada em diversos pontos para nós considerarmos com cuidado. Uma palavra de um verso somente, quando diz lá no capítulo 5 de Efésios, no verso 18, enchei-vos do Espírito. Como já decoraram, são poucas palavras. O que nós falamos? Enchei-vos do Espírito. Mas na nossa vida de cristãos, muita coisa podemos fazer, mas existem coisas mais importantes, mais essenciais, para as quais devemos dar prioridade. E nessa noite nós estamos colocando o enchei-vos do Espírito. Também lembrando daquela palavra que está em Romanos, quando diz para nós, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É a mesma expressão também que está em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo considerou que nós temos a mente de Cristo, e nisso significando que os que são de Cristo, os que são espirituais, entendem as coisas do Espírito e discernem-as espiritualmente. Então, dentro desse contexto, desses versos, nós precisamos dar uma ênfase grande de nós termos uma direção firme do Espírito de Deus no nosso viver. Estou considerando isso porque a própria lição que nós estudamos terça-feira passada, dentro dos nossos pontos, e nós já recordamos agora há pouco, considerou que enquanto Deus não nos dá uma tarefa específica, uma missão para nós fazermos no momento, nós temos que continuar andando nos preceitos do Senhor. E até deixei para os irmãos a recomendação de lembrar, de ler os mandamentos, de ler a orientação do apóstolo Paulo, em especial Efésios, capítulo 4, capítulo 5, também de Pedro, de Tiago, porque são várias orientações como preceitos, como mandamentos do comportamento de cada um de nós no nosso dia a dia. Mas, entretanto, precisamos tomar cuidado, que não é por nós lermos e decorarmos mandamentos, preceitos, recomendações de atitudes nossas que nós vamos ter sucesso. Não depende disso. Depende muito mais de nós termos em nós a atuação do Espírito de Deus. Nós consideramos assim e podemos abrir ali em Gênesis, no capítulo 4, e observar o início da vida na face da terra com Abel e com Caim, quando ambos têm o mesmo sentimento de chegar-se a Deus através da oferta de um sacrifício. E Abel escolheu uma coisa, a ovelha, e Caim escolheu outra coisa, os frutos do campo. Entretanto, observe que Caim falhou dentro de um propósito, de uma direção de Deus, enquanto que Abel acertou direitinho. Mas quem é que conduziu Abel a isto? Quem? Certamente Deus. Mas Deus não orientou Caim, orientou também Caim, de uma forma ainda não clara, mas disse para ele bem nítido ao afirmar: se fizeres bem, haverá aceitação para ti. Mas não houve cuidado em Caim de forma nenhuma de entrar em contato com Deus. Se Deus entrou em contato com ele, era para ele ser receptivo e começar a perguntar a Deus, então como é o certo? O que eu fiz de errado? E pronto, e aí
nessa conversa, nesse diálogo, no interesse, numa atenção especial para com o que Deus estava falando, ele seria orientado. Mas não, ele descartou as palavras de Deus e perdeu-se. Mas caminhando mais um pouquinho, vamos ver que Deus atua de uma forma especial na vida do homem. Lá em Gênesis capítulo 6, nós vemos lá um comportamento errado no princípio, no capítulo 6, quando mostra que os que eram servos de Deus, que andavam segundo uma direção de Deus, e lembre-se que acabamos de falar, que em Romanos Paulo deixou para nós esse escrito: os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E temos no princípio praticamente duas descendências correndo em paralelo, mas separadas uma da outra. A de Caim com seus filhos, com atitudes cada vez piores, mas a descendência de Adão por Sete continua dentro do princípio de invocar a Deus, no temor de Deus. E eu creio que esta família, essa descendência de Adão, por invocar a Deus, por estar em contato com Deus, era dirigido por Deus e podia ser chamado de filhos de Deus. Mas Caim não. Caim vivia na sua vida apenas carnal, humana, natural. Foi quando, infelizmente, aconteceu dos filhos de Deus, a geração que andava de uma forma mais em contato com Deus, perdeu um momento e deixou-se levar pelos seus olhos, cobiçando as filhas dos homens, porque eram formosas. Pronto. E vemos a reação de Deus, quando ele diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então existe, irmãos, o homem certo ou o homem errado, um contato de Deus com ele. Continuamente, Deus está falando com o homem. Ele está no certo ou está no errado, Deus está em contato. Se nós ouvirmos a voz de Deus, vamos entrelaçando melhor a nossa comunhão e intimidade com Ele e crescemos em conhecimento e adquirimos também sabedoria. Mas se resistirmos, chega um ponto que Deus não fala mais, e Deus não falando mais, nós estamos entregue à nossa sorte, e Deus é luz, e fora de Deus as trevas. Então observe, Deus fala, continuamente Deus dirige, e precisamos estar atentos a esta voz de Deus. Mas continuemos mais um pouco. Foi por causa do contato de Deus com o homem é que Noé, nesse tempo, teve de Deus a instrução precisa do que deveria fazer diante do dilúvio que viria. Deus deu para ele a instrução da arca, deu as medidas da arca, como construir a arca, tudo Deus deu. E como é que Noé pôde captar tantas coisas de Deus? Não é assim? Justamente porque tinha o quê? Os ouvidos atentos para ouvir. E aí todos os detalhes da medida, de como fazer, que madeira, e vai para aí fora. Ele fez direitinho. Mas continuemos. Logo depois, nós temos na vida em Gênesis mesmo, também com Noé, os seus filhos, que eram 3, Sem, Jafé e Cão, 3 filhos, dos quais viria a geração dos que povoariam a terra. 2 deles, Jafé e Sem, parece que não tem nada de transgressão, de erro, mas antes atitudes prudentes, numa questão em que Noé estava desprevenido, enquanto que Cão, ou Cã, conforme a pronúncia, não. Na verdade, desonrou a seu pai, pelo que veio sobre ele maldições. Então consideremos o que aconteceu ali. 2 tiveram uma atitude correta de honrarem seu pai, vamos falar mais claro, que tendo bebido do vinho, embebedou-se, descobriu-se na sua tenda. Os 2 filhos mais velhos tiveram cuidado de cobrir o pai,
sendo que antes o Cã não teve cuidado nenhum, ainda foi levar a notícia para fora no que é chamado de difamação, desonra do pai. Então por que esse agiu assim e os outros dois agiram de uma forma correta? E nesse tempo, irmão, não havia preceitos escritos de Deus, não havia uma lei, ninguém podia puxar assim um livro dizendo: aqui estão os mandamentos de Deus, faça isso, não faça aquilo. Mas era o Espírito de Deus que dirigia, e o acertar ou errar dependia se dava ouvidos ou não ao Espírito de Deus. Mais um pouquinho nós vamos chegar ao tempo também da existência de, vamos já direto para José. Como que José era o homem, irmãos, de pureza, de comportamento íntegro, e não existia mandamento, não no aspecto, vamos dizer assim, de algo escrito, faça ou não faça. Vamos repetir isso, destacar isto. Mas entretanto José teve toda a vida uma precisão, uma correção de procedimentos que o destacou dentro da sua própria família, dos seus irmãos. Seus irmãos de modo geral não comportavam bem, ele comportava bem. Depois sendo expulso de casa, sendo escravo, na escravidão tinha todos os princípios de um bom servo, de um bom escravo. Por que isso? E logo depois ainda, quando tentado pela mulher do patrão, ele tinha palavras firmes para resistir, dizendo: como vou pecar contra Deus fazendo isto? Como é que eu vou pecar contra o meu patrão? Então ele tinha alguma coisa de orientação, de noção do que é certo e errado. E aqui vamos ver que existe a colocação de Deus. Em Romanos, nós temos uma passagem, me ocorreu de procurar, que é muito bonito, irmãos, importante para os irmãos, e os irmãos meus podem me ajudar a achar este ponto, esse verso, quando diz, no capítulo 2, e Paulo falando sobre os israelitas como o povo de Deus, que tinham em mãos uma escritura sagrada das coisas de Deus, dos seus mandamentos, sua lei. E no verso 13, Paulo chega a dizer: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E o 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. 15, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Olha aí, Israel tinha um livro, algo escrito, um registro das coisas de Deus, seus princípios, mandamentos, a sua atuação. Mas os gentios não tinham o escrito. Mas entretanto, diz aqui, existia algo em seus corações. Era uma obra da lei de Deus neles escrita. Onde? Na mente? No coração? Ou a atuação do Espírito de Deus ensinando a cada um a seu tempo? E havia gentios que faziam o que era correto, que era da lei de Deus, que estava nos registros das escrituras nas mãos dos israelitas, mas os gentios não tinham nada escrito, mostrando a obra de Deus. Mas voltemos a José. Então, Deus falava com José. Deus falava no tempo de José. Deus falava aos habitantes da terra naquele tempo. E quem é que ouvia? Quem ouviu? Continuamos a afirmar. Ia crescendo em conhecimento, sabedoria, em aproximação com Deus, em uma comunhão mais estreita. Então vamos observando isto. Inclusive, irmãos, temos a ideia de que quando Jesus veio e trouxe o Evangelho ao mundo, que aí, pronto, clareou tudo. Sim, de fato clareou muita coisa. Muitos mistérios foram abertos para nós.
e se completou a obra de Deus da nossa redenção em Cristo Jesus, e este crucificado, ressuscitado por nós. Mas lá em Pedro, vamos para Pedro agora, na primeira carta, primeiro capítulo, no verso 10, por exemplo, aqui fala da salvação que temos abraçado. O verso 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos ou que nos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O que eu quero destacar desse ponto? Os profetas no passado falaram da salvação que nós desfrutamos hoje, está parece que mais clara hoje. Sim, falaram eles disto. E eles não tinham precisão de todas as coisas, porque indagavam eles mesmos a Deus sobre esta salvação, indagando que tempo, que ocasião de tempo. Olha aí, mas aqui diz uma palavra importante, o verso 11, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Jesus Cristo já estava operando. Jesus não passou a existir de Belém para cá não, mas Jesus é antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com, e o Verbo no tempo oportuno se fez carne e habitou entre nós. Já estava o Espírito de Deus falando, operando, como disse no Gênesis 6, vamos relembrar, contendia até com os seres humanos na face da terra, ou orientava o certo, se alguém desse ouvido, seria filho de Deus. E aqui mesmo, irmãos, no capítulo 3, nós temos uma passagem aqui que é muito, não é tão difícil assim, mas alguns consideram difícil, às vezes até conduz para outra parte, quando diz assim, verso 18 do capítulo 3, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, atenção aqui, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Precisamos entender isso. O que quer dizer isso? Que um tempo, na verdade, Jesus manifestou-se em carne, mas ele já operava em espírito. E ele já, verso 19, naquele tempo de Noé, já atuava, pregando aos espíritos em prisão, as almas nas trevas, presas no pecado, no jugo de Satanás, já falava com eles, contendia com eles, no tempo de Noé, propondo o quê? Salvação, propondo ou exortando uma correção de vida para serem livres do dilúvio. Mas quem é que foi salvo? Então somente Noé e sua família. Mas o Espírito de Jesus já estava falando, já estava operando. E muitas vezes tomam esta passagem e acham que Jesus, depois que morreu, e nos 3 dias da morte, foi pregar aos mortos do passado. Não. O Espírito de Deus já estava falando. Já falava pelos profetas. Terceira vez, lembremos de Gênesis capítulo 6, verso 3. Quando o Senhor falou que não contenderia para sempre. Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Mas contendia, ensinava, falou com Caim e falou com muitos durante os anos e milênios. Antes de Jesus se manifestar em carne. Quem naquele tempo ouviu e atendeu, alcançou salvação. Mas quem resistiu, não resistiu aos homens, não resistiu aos profetas, não resistiu a Noé, que é também chamado pregoeiro da justiça. Não, resistiram
a Deus, a Jesus, que por eles falava naquele tempo, falava por Noé e por tantos outros homens de Deus do passado. Isso que precisamos entender. Então o Espírito de Deus, irmão, constantemente está operando em nós. Lembremos daquela passagem de Gênesis capítulo 1, que o mundo estava sem forma, não é assim? A terra estava vazia e trevas, mas o Espírito de Deus pairava, movia-se sobre as águas. Deus também, depois de ter criado o homem, continua o quê? Pairando sobre os homens. Por isso que diz também a passagem lá em Provérbios, que a sabedoria, né, clama a todos os homens, clama pelas esquinas, pelos telhados, pelas ruas, pelas casas, por todo lado o Espírito de Deus está falando de alguma forma aos seres humanos. E por isso ainda lá em Apocalipse, quando o Senhor manda as cartas às igrejas, todas elas praticamente terminam com isso, com essa expressão: quem tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, continuamente, irmão, o Espírito de Deus está atuando, operando, e nós estamos atentos, estamos ouvindo, estamos reconhecendo a sua voz, estamos, vamos dizer assim, obedecendo. Então, o mais importante é esse aspecto, que é uma coisa dinâmica entre Deus e nós, continuamente, sem cessar. E se alguém obedece ao Espírito de Deus no tempo da existência na face da terra, esse será levado para a eternidade. Mas se não obedece aqui, o Senhor não leva para lá de jeito nenhum. Naquele lugar santo da eternidade, vamos dizer assim, da vida eterna, o lugar onde estaremos, não vai entrar aqueles que resistem ou não ouvem ou não se deixam dirigir pelo Espírito de Deus agora. Por isso que não tem nada de purgatório, não tem nada de uma segunda oportunidade, ou houve agora, no tempo dado, ou não tem mais tempo. Para isso vamos para Provérbios, considerar a exortação outra vez, que temos pela boca de Salomão, quando ele insistentemente em Provérbios diz que para nós buscarmos mais do que tudo a sabedoria, o conhecimento. Sendo que essas coisas têm um início, disse ele, no temor a Deus. Mas, por exemplo, no capítulo 1, a expressão que eu disse há pouco, irmãos, tem aqui o texto em si mesmo, no verso 20, quando diz, Provérbios 1:20, a sabedoria, ou a suprema sabedoria, altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Uma pausa. Isso aqui está como aquela palavra que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem dá ouvidos, quem dá atenção, o Senhor entra, e o Pai também, e nele faz morada. Mas continuemos, irmãos. Mas aqui está o perigo. No verso 24, quando o mesmo Deus diz: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Aí pronto, verso 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Na hora que vier a assolação, o temor, a perdição, a angústia. Olha como é importante ter o ouvido atento a ouvir o que o Espírito de Deus fala conosco. Mas continua a palavra no capítulo 2, dizendo ainda sobre a excelência da sabedoria. O capítulo 3 também fala da excelência da sabedoria. E no verso 21 do capítulo 3, temos essa expressão:
Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma, graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Aí a pessoa tem firmeza na caminhada espiritual, na caminhada cristã, mas ouvindo o que o Espírito traz de orientação para nós. E parece que no capítulo 4 ainda, mais um pouquinho, no verso 12, diz: por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Então observe esses pontos, irmão. E assim, no nosso dia a dia de cristão, precisamos estar como que vigilantes, atentos, porque de alguma forma o Espírito de Deus estará nos falando. E observe, não é só na igreja não, em qualquer lugar, na hora da paz e na hora do tumulto, se estivermos atentos, ali vem ensinamento da parte de Deus para nós, virá ensinamento, continuamente. Mas voltemos um pouquinho, é importante termos o Espírito de Deus, vale mais isso do que o texto escrito ou decorado. Muitas vezes ficam somente no aspecto de ler a Bíblia e adquirir o conhecimento do fato. Mas, irmãos, é preciso nós nos determos um pouco mais e não saber dos fatos de uma história, mas destacarmos pela análise, pela demora dentro do texto, para verificarmos por que foi assim e por que não foi, como é que Deus estava atuando ou falando e como a pessoa reagiu à atuação do Espírito de Deus. Isso é importante vermos, para estarmos de uma forma assim, pela letra sim, meditando, mas não é a letra que vai nos ensinar. À medida que damos atenção àquelas palavras que por Deus foram permitidas chegar a nós, o próprio Espírito de Deus se achega e vai fazendo aquela palavra, aquelas letras terem vida e penetrarem em nós e terem, vamos dizer assim, força dentro de nós em todo o tempo. Quando o salmista pediu para o Senhor ensinar em seus mandamentos e seus estatutos, eu creio que não é não compreender somente, mas como está depois no concerto que Deus prometeu fazer conosco, de escrever as suas palavras no nosso coração e nossa mente. Então todo o comando do nosso ser em inteligência e em impulso será diante da evidência do padrão das coisas de Deus que em nós mesmo há. Aí suavemente a gente se adapta à vontade de Deus, porque estamos todos, nosso ser, comandado por aquilo que de Deus existe em nós. Isso que é importante. Mas atentemos, aqui está o princípio também, na própria meditação da palavra, no conhecer a vontade de Deus, os mandamentos, porque nós vamos aprendendo, tornando-nos familiarizados com as coisas de Deus. Não é só como decorar, não, é o viver, é o impulsionar do nosso ser pela palavra de Deus. Tanto que quando Jesus foi tentado, ele defendeu-se com a expressão da palavra de Deus, não porque decorou, mas porque ele vivia, estava nele. Irmão, estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando apresentou-se uma situação que nunca houve na Bíblia, não tem história nenhuma do que aconteceu com Jesus ali na tentação do deserto, entretanto, a própria palavra de Deus que em Jesus estava, já apresentou a defesa em si mesmo. Observe esse particular. Enquanto observa, se nós tivermos conosco o mandamento de Deus, mas se esse mandamento tiver somente no aspecto de palavras decoradas, um conhecimento, na hora da tentação, irmão, a gente sabendo um mandamento, a gente transgride do mesmo jeito, porque não é decorar que faz a gente resistir, mas é estar dentro de nós, como aceitação, como uma obediência ao Espírito de Deus. Então, na verdade, o Espírito da palavra e do mandamento estará em nós, e não como palavras decoradas apenas.
o saber, o decorar é um iniciozinho, é um beabá, mas precisamos muito mais do que esse decorar. É uma harmonia, uma sintonia com a palavra de Deus, não palavra, letra, mas espírito. Isso que é importante no nosso viver. Mas voltemos lá atrás, de novo no José. E assim foi com José. Assim foi com José. E andando, irmãos, passo a passo, durante as revelações que a Escritura vai colocando para nós, nós vamos descobrindo isso. O quão é importante termos a atuação do Espírito de Deus dentro de nós. Não como alguém fora falando e nós não o recebemos dentro, mas deixemos entrar. É encher-nos do Espírito, é sermos guiados pelo Espírito de Deus, é sermos em todo o tempo impulsionados, conduzidos, dirigidos, e etc, etc, etc. Aí as palavras que virão serão as palavras mais adequadas. Depois de José, poderíamos tomar outros exemplos. Por exemplo, como é, irmãos, que constantemente Deus falava com Elias e Eliseu? Como? Vamos nos comparar agora a Elias e Eliseu como homens, servos de Deus. Por que eles tinham uma direção precisa do que tinham que fazer e falar? Isaías, meu Deus, o livro de Isaías, quantos registros que o Espírito de Deus trouxe, ou que registro que Isaías deixou ali para nós, mas que foram palavras, instruções da parte de Deus. Como? Isso não é para uma comunhão com o Espírito de Deus constante? Sim ou não? Certamente. E eu creio, irmãos, que Deus vai falando para nós cada vez mais claro, à medida que nós temos o quê? Comunhão, intimidade. E porque Deus é santo, Deus não fala inteiramente para nós quando nós não estamos preparados para ouvir. Até de certa forma tem um hino que estaria certo nessa expressão, né? Que Deus fala a quem ouve. Tanto que nós vemos no princípio da vida de Jó, que Jó falou e Deus estava calado. Quando Jó calou, mesmo assim debaixo de uma correção de Eliú, que foi sábio para falar com Jó, quando Jó parou de falar, aí sim, Deus achou condições, ainda que Deus nada para ele é limitado, né? Mas dizer por causa da santidade, é que Deus foi falar com Jó diretamente. Então assim também conosco, à medida que nós vamos tendo liberdade, ou dando liberdade ao Espírito de Deus, tendo comunhão com Ele, Ele vai se aproximando. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a nós. Não vamos ficar com a ideia que Deus está lá em cima, não está afastado de nós. A palavra é bem clara: estarei convosco até a consumação dos séculos. Estará conosco. E tão pertinho de nós, vamos repetir, dentro de nós. Mas, irmãos, nós estávamos falando de vários homens, Elias, Isaías, Jeremias, Eliseu. Quantas instruções, irmão, detalhadas. Parece que como que um homem falasse com o outro assim, ó, faça isso, assim, assim. E ele entendendo tudo e obedecia exatamente o que era para ser feito, ou repetir as palavras que tinham que ser faladas corretamente. E vamos para Daniel, ainda que Deus não falou esclarecendo tudo a Daniel, mas Daniel, irmãos, teve uma direção precisa das coisas de Deus, visão, ouvir falar de um sonho, não é assim? E entender o sonho, falava-se de uma visão e ele discernia a visão. Que coisa tremenda. Mas por que isso? Vamos buscar lá atrás. É uma vida toda ela voltada para Deus, em que Daniel continuamente orava ao Senhor e devia também ler as Sagradas Escrituras para aprender, e disso Deus poder falar com ele com mais liberdade, porque diz que ele, analisando os livros, então ele tinha também na meditação da palavra, na oração. E com isso, quanta coisa temos em Daniel, coisas tremendas, detalhes. Na hora de falar com as pessoas, com os reis, ele falava, irmãos, de uma forma tremenda de sabedoria, vamos dizer assim, de tato com os reis, que mostrava
uma coisa excelente neles, porque eles diziam, nele há algo excelente. Mas voltemos de novo, vamos comparar-nos outra vez com esses homens. Não foi Jesus que disse que o menor no reino dos céus é maior do que todos eles? E será que nós temos sido maiores? Chega às vezes a parecer que não, né, irmãos? Jesus disse que sim, que o menor do reino de Deus seria maior do que o maior deles. Mas parece que nós não somos. Parece que em nós não existe uma palavra da parte de Deus que seja tão nítida como deles. Ações tão bem definidas nas quais podemos andar como eles andaram, sem tropeçar. Então, parece que falta nos enchermos mais do Espírito de Deus. Mas continuemos um pouquinho. Nessa orientação, voltando lá a Efésios capítulo 5 e depois Efésios capítulo 6, existe um segredo ali, uma dos segredos, uma das formas de sermos cheios do Espírito de Deus, de termos a direção de Deus. E diz a palavra que oração, orando sem cessar. Então, dentro da atitude do cristão, do que ele pode fazer, de como ele pode estar ocupado, existem ocupações, vamos dizer assim, mais importantes, de maior rendimento, não é isso? E seria para nós o quê? Oração, um dos pontos, como Pedro chegou a dizer também, que aos apóstolos caberia deter-se tão somente na oração e na meditação da palavra, essas duas coisas, porque nisso, se detendo, eles estarão como que crescendo em conhecimento, crescendo na comunhão com Deus, para servir a Deus melhor, como instrumentos mais afiados, ou bem afiados, melhor preparados para a atuação de Deus por eles. Mas, irmão, vamos ver o nosso dia a dia. Entretanto, vemos muito no nosso meio, à medida que os anos vão passando na nossa vida cristã, como que uma diminuição da oração, diminuição de um interesse pelas escrituras, pelos estudos bíblicos, pela culto de doutrina, pela escola dominical, e isso não pode haver, a não ser que fosse substituído por uma coisa, uma outra atividade melhor e específica da parte de Deus. Mas pelo entendimento que já aprendeu bastante, já sabe bastante, não precisa mais, isso aí não é correto. Então nós precisamos valorizar mais o aspecto dos cultos, das nossas reuniões de oração, meditação, o ensino da palavra. Me ajuda aí, o que mais? Testemunhos que os irmãos dão. Mas testemunho, irmão, vamos lembrar, testemunho é contar a obra de Deus em nós, no nosso meio. Muita gente vai falar que vai contar o testemunho, mas na verdade não conta testemunho, conta uma história do dia a dia dele. E não é isso, testemunho, a casa de Deus, para falar das coisas de Deus. Tem gente que vem cá, conta que foi, que fez, que dormiu, que acordou, que foi comprar, que vendeu, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, e não falou nada de Deus. Às vezes até mesmo na enfermidade, chega e vai falar do testemunho de uma enfermidade, mas ele mais consultou, mais fez exame, mais tudo, e só falta dar receita para os irmãos do que deve tomar no caso daquela enfermidade. E Deus praticamente não foi glorificado, o médico, a medicina que está sendo exaltada. Isso não é testemunho. E nós temos que reservar o momento de culto da reunião para falarmos daquilo que engrandece a Deus aos olhos dos que ouvem, e não contar histórias. Como também cânticos é outra ocupação no meio da igreja, mas nós devemos trazer o cântico, os que cantam, que preparam os hinos, procurem orar ao Senhor para ver qual a mensagem do hino que vai estar adequado para a igreja. Não vá pelo seu entendimento, mas se for pelo Espírito de Deus, vai vir cantar uma coisa que será a mensagem para a edificação de alguém, ou de muitos, ou de todos, no seio da igreja. Mas porque vai cantar, ensaia bonito no cântico, mas a mensagem do hino é correspondente à vontade de Deus a respeito das nossas almas? É direcionada pelo Espírito de Deus para alguma necessidade no meio do povo? Então precisamos entender esse aspecto. Mas além da frequência normal ao culto e às atividades do culto,
tem também, irmãos, a constante vigilância, como eu falei no princípio, baseado lá em Provérbios, capítulo 1. Porque o Senhor está de alguma forma falando em algum tempo. Quando se diz que Enoque andava com Deus, alguém faz muitas vezes ideia de que onde Enoque ia, Deus estava junto. Isso tá bom, vale isso aí, vale. No sentido de que os dois estavam juntos, de acordo, conversando assuntos de interesse mútuo em todo o tempo. Não é assim? Assim também podemos andar pela rua, fazer a nossa atividade de casa, não sei mais, num entendimento mais espiritual, ou seja, ligado com Deus e não aflito com as preocupações do mundo. Porque no mundo, de fato, irmãos, há muita coisa que só traz aflição para a nossa alma. Então, tira um pouquinho. Tem que lavar roupa, tem que trabalhar, tem que fazer isso, aquilo outro. Faz, mas num sentido de que está vivendo um momento, mas também a si mesmo, em comunhão com Deus. Isso é ser cheio do Espírito. É ser dirigido pelo Espírito de Deus, para que então depois a nossa vida seja um exemplo, que aqueles que nos ouvem, que nos observam, possam dizer, nele há um Espírito excelente. Ou como disse Faraó a respeito de José, nele há um Espírito da parte de Deus. Mais do que isso, né? É o Espírito do próprio Deus. Isso que nós estamos considerando, irmãos. E eu iniciei este assunto, onde mesmo? Em Efésios, capítulo 5, uma parte do verso 18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aí, muitas outras coisas poderiam ser colocadas, mas estou abreviando, né? Pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, e tanta outra coisa que nós poderíamos colocar neste momento. Estamos falando esta palavra hoje em acréscimo àquela colocação que nós fizemos na terça-feira passada. No nosso dia a dia, enquanto não temos uma missão específica da parte de Deus, vamos nos deter na vida cristã, obediente àquilo que Deus já tem nos dado como uma normalidade de vida. E hoje acrescentando que o mais importante é, em todo tempo, sermos cheios do Espírito, ou então darmos ouvido ao Espírito de Deus e de forma nenhuma resistirmos. E quem ouve, esse é dirigido, esse é considerado filho de Deus em todo o tempo. Posso encerrar aqui? Alguma pergunta? Aí são questões de precisa saber se o Espírito de Deus dirigir num culto público a cantar um hino para de momento de oração, se for pelo Espírito de Deus, tudo certo. Sim. Existe, irmão, o que nós podemos fazer com o nosso entendimento e sabedoria. Não é assim? Por uma sabedoria nossa, por conhecimento, nós orientarmos as nossas atividades. No ar livre, num culto público, num culto de doutrina, numa vigília, etc, etc, etc. Agora, acima de toda a nossa orientação, se tiver a direção do Espírito, tudo bem. É como, ver se eu explico de outra forma para os irmãos. Numa leitura bíblica que foi dada certa vez, no meio de uma reunião da igreja, uma pessoa simples foi ler lá a genealogia de Jesus. Não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem, e foi por aí afora. Acabou a leitura introdutória, pronto, seguiu-se o culto. E uma pessoa de certa importância que estava naquele dia ouvindo o culto na igreja, aceitou a Jesus. E alguns ficaram perguntando, o que foi que fez, o convenceu ou despertou para a salvação? Foi um hino? Foi a mensagem bem pregada? Foi a leitura introdutória. Ele ficou pasmado, parado naquilo. Tanta gente salva e eu perdido. Se Deus dirigiu aquela leitura, então ainda que alguém pudesse dizer, que leitura introdutória que foi ler, mas foi dirigido pelo Espírito de Deus. Por isso que eu estou dizendo, nós temos a nossa sabedoria e inteligência para colocar as coisas em ordem. Mas se o Espírito de Deus fizer, aí pronto. Ele pode fazer diferente. Se ele fizer o diferente, o impróprio, é o certo. Mas só Deus sabe isso. Não é assim? Uma parte é do conhecimento e a outra é da obediência ao Espírito
de Deus. Por isso, quando a gente dirige o culto, irmãos, se os irmãos tiverem alguma atividade, qualquer que seja na vida, Deus pode dirigir, irmãos. Pode dirigir. Coisas mais simples, Deus pode dirigir. E nessa coisa que Deus dirigir, pronto, está o mistério de Deus para você mesmo, ou para a edificação de uma alma, ou salvação de uma outra alma qualquer. Por isso, dirigir-se, deixar-se dirigir pelo Espírito de Deus. É o mais excelente. Porque nós temos o nosso raciocínio, mas os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, sim, pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Não é assim? Mais alguma pergunta, alguma consideração? Nosso irmão aqui está lembrando. Pastor Juarez não está aqui hoje? Pastor Juarez foi salvo, foi uma palavra simples, num sentido. Porque um irmão pregava o pastor Juarez antes de ser da igreja, constantemente falava tudo que tem na Bíblia contra o espiritismo, porque ele era espírita, era chefe de um centro espírita, falou tudo da Bíblia contra o espiritismo, etc, mas não adiantou nada, o Juarez não falava nada com ele. Mas um dia o irmão, com uma direção de Deus, falou simplesmente: tá bom, mas tem uma coisa, vocês estão errados e vão para o inferno, porque Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Vocês não participam do pão e do cálice, então vocês não têm vida eterna. Aí o Juarez ficou espantado. Deixa eu lá ver como é que é isso. E naquele tempo era mais rígido, ninguém entrava na Santa Ceia, no culto de membro. O irmão Onofre Pires, né? Pediu licença ao pastor para deixar entrar aquele chefe de terreiro lá, porque ele queria ver a realização do ato da ceia. Foi a pedra de toque para ser salvo. É assim? E tem muita coisa nisso aí, só estou resumindo. Então, é uma coisa que Deus dirige, não é assim? E pronto. É o ponto principal para a salvação, para a edificação, para realizar a vontade de Deus em um certo momento. Então, irmãos, encher do Espírito. E precisamos estar atentos, que Deus fala constantemente. Não é assim? E quando não estiver falando, pelo conhecimento das coisas de Deus, nós vamos conferindo, coisa com coisa, e vamos estar como que analisando, crescendo em sabedoria e conhecimento. Posso terminar? Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.